Nas pacientes que não têm cesariana anterior, a gente tem também a opção do uso do misoprostol, né? Que é o comprimido que muita gente pensa, né? A gente vai ter que colocar comprimido, é isso. Assim. Esses comprimidos, eles são utilizados em alguns intervalos de tempo, geralmente de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, dependendo do protocolo, né, de cada instituição. E esses comprimidos, eles são compostos por um hormônio que a gente chama de prostaglandinas. As prostaglandinas, elas têm a função de amadurecimento do colo com o afinamento, o amolecimento e a dilatação cervical, tá bom? Isso significa que na hora que a gente coloca o comprimido, ele tem uso vaginal, ele também pode ter um uso oral, mas o mais comum é que a gente veja o uso vaginal. Esse comprimido, ele é colocado e ele tem esse período de ação. De novo, durante esse período de ação, a gente não tem nada o que fazer de diferente que não seja a monitorização. Então, é um período de descanso novamente. É isso mesmo. A gente interna, né? Essa é uma medicação apenas de liberação hospitalar. Então, não tem jeito de fazer uso de misoprostol fora do hospital, né? A gente não tem como comprar em nenhum lugar, tá? Então, assim, é um medicamento muito controlado, tá? Ele é a mesma droga que é utilizada nos abortamentos, quando a gente precisa também induzir a abertura do colo para fazer, né, alguma curetagem ou a própria expulsão do material do aborto. Só que as doses são diferentes, tá? A dose que a gente usa, que às vezes tem gente que assusta, é o Citotec, é o mesmo, só que é uma dose muito menor, porque o útero a termo, ou né, próximo ao termo, ele precisa de menos medicação do que aquele útero do abortamento, que é muito pequeno. Então, é a mesma droga, só que em doses né, adequadas para a idade gestacional. E eu acho, assim, eu adoro o misoprostol. Eu acho, assim, eu também. Sensacional. Eu acho que a gente tem outra assistência obstétrica depois que a gente né, passou a usar o misoprostol. Ele tem um efeito muito bom no colo. E eu falo, o tempo que a gente está ali na indução, que está parecendo que não está acontecendo nada, porque às vezes a gente pode ficar até 24 horas ou mais colocando esses comprimidos aí na vagina a cada 4 horas para poder ir afinando esse colo. Então, está acontecendo muita coisa. Muita coisa. Né? Eu falo assim, você está economizando horas de trabalho de parto. Porque quem não amadurece o colo são as contrações da fase ativa que vão ter que dilatar esse colo. Né? Mas quem tem o amadurecimento do colo prévio, ele vai ter um colo muito mais responsivo. E às vezes a gente vê que, apesar da internação parecer longa, às vezes o trabalho de parto é mais curto. Sim. Né? Porque você já tem um colo tão fino e tão dilatado, assim, né? Mais dilatado, começar aí um trabalho de parto com 4 centímetros e um colo bem fininho, esse trabalho de parto ele vai ser muito mais rápido. As horas mesmo de fase ativa são menores, né? Do que o tempo que a gente fica com a paciente que está no trabalho de parto natural. Exatamente. Né? E a gente não tem como saber, gente, previamente, quantos comprimidos que vão utilizar, quanto tempo que vai se passar, porque isso é muito individual. Cada mulher tem uma resposta diferente ao uso do misoprostol, né? Então, a gente tem que ir com o coração aberto, sabendo que pode ser que a gente precise de passar mais tempo. E lembrando que esse tempo ele vai aumentando progressivamente. Então, se a gente coloca um comprimido, a gente só vai fazer uma nova avaliação, caso a gente não tenha nenhuma mudança muito brusca, né, das coisas, a gente só vai fazer uma nova avaliação dali 4 horas ou dali 6 horas, né? Se a gente colocar outro comprimido, novamente, mais 4 horas. E isso vai aumentando esse tempo. Por isso que é muito importante que a mulher descanse, que ela relaxe, que ela fique monitorizada, mas que ela tenha realmente um descanso. Lembrando que esse comprimido, gente, vai fazer com que seu parto seja muito mais suave, muito mais tranquilo, né? Isso mesmo. Normalmente, a gente vai colocando esses comprimidos enquanto não tem trabalho de parto, enquanto não tem contrações. Quando começa a ter a contração ativa do trabalho de parto, a gente não coloca mais o comprimido, porque uma vez absorvido ali, a gente não tem mais como reduzir a dose, né? Então, a gente vai observando esse tempo de descanso, de monitorização, colocando as doses até a próxima avaliação, né? Assim, então, se entra em trabalho de parto, a gente avalia para ver se vai colocar outro comprimido ou se a gente já vai desencadear o trabalho de parto espontâneo ou se vai precisar de ocitocina. Né? Uma vez amadurecido, se é um colo que com 3 doses já chegou aí a 4 centímetros, 5 centímetros e mais fino, a gente não precisa mais do misoprostol, ele já está amadurecido. A gente tem índices, né, critérios de,
posição da bolsa, posição do colo, afinamento do colo, que vão dar uma pontuação para a gente falar se está precisando de mais misoprostol ou se já pode usar ocitocina. Então, é tudo muito criteriosa, né? Assim, essa Sim, indução técnico, né? técnico. Não tem ninguém... eu acho que vou colocar mais uma. Não, a gente faz exame do colo, coloca isso, né, assim, nesses critérios ali para saber se precisa de mais amadurecimento ou se ele já é considerado amadurecido.